Olá pessoal, Flávio aqui de novo. Bom, em primeiro lugar, hoje eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo de ontem, onde eu fazia a denúncia da possível demissão do ministro Mandetta e que potencialmente se mobilizaram para evitar que houvesse essa intervenção de cunho tão político numa missão tão técnica e tão importante, tão relevante para a gente nesse momento. Não quer dizer que o ministro esteja livre de ser demitido junto com toda a sua equipe, isso ainda é um risco concreto, a gente não sabe quem viria no seu lugar, mas eu gostaria de ainda assim agradecer acho que foi a mobilização, parece que 72% da população brasileira, segundo uma pesquisa, foi contra, abertamente contra a substituição do ministro no meio disso aí. E é isso, a gente tem que continuar lutando. Na verdade, a pandemia é uma guerra, nós estamos nela, e o nosso inimigo é quem quer nos colocar no perigo, É o vírus e quem está querendo que a gente vá para a rua e enfrente essa situação sem condições de segurança sanitária adequadas. Mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Eu queria falar para vocês no vídeo de hoje sobre o conceito de segunda onda. E para isso eu vou usar hoje o nosso dashboard, ok? Então, se vocês olharem aqui na tela, vocês vão ver, eu preparei para vocês já direto aqui a tela do dashboard, eu vou explicar para vocês rapidamente. Aqui a gente tem uma faixa cinza que representa o período de quarentena, Então eu vou usar a quarentena como um substituto para todo tipo de controle, A quarentena é uma boa representação, porque ela basicamente é um mecanismo simples que isola as pessoas e impede que elas tenham contato. Então, aqui no cenário que a gente tem na frente da gente na tela, a gente vê a quarentena começando bem antes da transmissão, dia 30, que eu estou aqui no meu parâmetro, e no dia 60 ela termina aqui na linha vermelha. Então eu comecei por essa tela. O que eu vou fazer agora, eu vou avançar a duração da quarentena para além de só 30 dias, como está marcado aqui, para vocês verem o impacto disso na curva. E a gente vai entender então, à medida que essa exploração avança, o conceito de segunda onda. Então vamos lá. Então aqui, no momento, do jeito que está, basicamente a gente não tem muito efeito sobre a transmissão. O que a gente obteve agora, fazendo essa quarentena bem no início, foi basicamente evitar que os casos comecem a crescer antes do fim da quarentena. Mas se a gente pegar agora e vamos fazer essa quarentena de 60 dias, vamos aumentar aqui para 90 dias o nosso parâmetro, aproximadamente 90 dias, dia 90, o fim da nossa quarentena. Agora a gente começa a ver o efeito de achatamento sobre a curva que a quarentena já começa a fazer, ou seja, as medidas de contenção. Se a gente aumentar agora para 120, olha o que acontece. A gente continua freando, mas logo após o fim da quarentena, você vê que a curva volta a crescer. Por que é isso, pessoal? Porque em uma situação epidêmica, onde a gente tem um vírus extremamente transmissível, como é esse que a gente está enfrentando, a partir do momento em que as medidas de contenção são eliminadas, o crescimento volta com força total. Não importa se os casos antes fossem baixos, basta que tenha 1 ou 2 ou 3 para disparar todo o processo. Afinal de contas, essa transmissão começou lá atrás com um caso, certo? Então vamos lá, se a gente agora avançar a quarentena até o dia 150 aproximadamente, continuamos com achatamento, 180, a gente já começa a ver um efeito interessante, que mesmo durante a quarentena, como a nossa quarentena é apenas de 70%, a gente continua tendo crescimento, porém bastante atenuado. E se a gente esticar mais ainda a nossa quarentena, a gente começa a ver dois picos. Se a gente chegar a essa quarentena um pouco mais para frente, ainda, a gente começa a ver dois picos cada vez se tornando mais claros, E aqui
a gente vê de maneira bem clara, né, a ideia da segunda onda, né, onde em um determinado momento você tem um mecanismo de contenção em funcionamento, significando que a gente consegue reduzir, né, graças a essa quarentena desse quadrado cinza, consegue reduzir o número de infectados a bem próximo de zero, mas a partir do momento que a gente levanta a quarentena, os casos começam a crescer violentamente. Obviamente, eles não atingem a mesma intensidade da primeira onda, ou da potencial primeira onda sem contenção, porque, obviamente, muitas pessoas da população já pegaram a doença na primeira onda. Então, pessoal, isso é o contexto da segunda onda. Nesse exemplo que eu dei, muito simples, para acho que todo mundo conseguiu entender a lógica, né? Nós temos aqui uma segunda onda quase que como um segundo choque, imaginando um segundo choque de um tremor de terra, né? Quando você tem um terremoto e de repente você tem um segundo choque. É quase como um segundo choque porque ela basicamente não há uma interrupção. Em condições reais, nós podemos inclusive ter uma interrupção completa. Vamos dizer que nossos casos infectados cheguem de fato a zero. A gente aplique controles estritos e os nossos casos vão a zero. Mas o que acontece? Ainda há casos no mundo. E se a gente levanta a guarda, se a gente baixa a guarda, nesse momento, qualquer caso importado pode fazer a segunda onda chegar com toda a sua força. É isso que está acontecendo hoje na China, né, quando eles estão extremamente preocupados e controlando atentamente, basicamente com as fronteiras fechadas, para evitar a chegada de novos infectados de fora do país, porque eles realmente conseguiram zerar a sua transmissão endógena, comunitária, né? Então é isso, pessoal. Acho que esse conceito da segunda onda é super importante. Significa que mesmo que depois que a gente debelar a primeira onda de epidemia, a gente não está 100% seguro, a gente vai ter que manter a atenção, manter a nossa higiene no máximo, manter nossos contatos reduzidos. Não significa que a gente não vai poder sair na rua, não significa que a gente não vai poder trabalhar. A China, eles estão fazendo tudo isso, mas sempre com atenção e sempre monitorando os casos que estão surgindo, especialmente os casos importados. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vamos continuar na luta. A gente está fazendo um excelente trabalho, nós estamos conseguindo, pelo menos até onde eu posso ver, né, manter a nossa população mais ou menos em segurança. Vamos tentar manter o bom combate para a gente evitar o pior. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Um abraço.